sabia que um bom relacionamento entre você e seu filho pode ajudá-lo na intimidade com Deus, no caminho rumo ao céu? Eu sou a Jaque e este é mais um vídeo do canal Minuto com a Palavra da série Você Sabia? Olá, eu sou a Jaque, sou catequista, sou aqui de Tambaú, interior de São Paulo, e faço parte do Santuário Nossa Senhora Aparecida e do Beato Donizete. Também faço parte do grupo de jovens da Comunidade Missionária Providência Santíssima. E hoje vim falar aqui com vocês um pouquinho sobre como nós podemos ajudar as crianças a ter um melhor relacionamento com Deus, o quanto nós influenciamos. Será que você sabia disso? Então, eu inicio com uma pequena história para que nós possamos refletir em cima dela como nós temos mostrado Deus para os pequenos. Então, Deus chamou 3 pais de família e pediu para que eles falassem para os filhos que eles iriam conhecer a Deus. Então, o primeiro pai chegou ao filho e falou: "Filho, nós vamos conhecer a Deus, mas olha, você não se esqueça, viu? De que Ele sabe de tudo que você fez. Então, quando você foi sem educação, quando você não obedeceu o papai, quando você foi mal na escola, quando você fez isso, quando você fez aquilo", e ficou enchendo a cabeça do menino, falando de tudo que Deus tinha observado e sabia sobre ele. E falou. No outro dia, eles amanheceram e fizeram assim como Deus pediu. Passaram pelo vale, passaram pelo rio, passaram pela montanha. E na hora que chegaram no topo da montanha, que era onde Deus tinha combinado com ele, ele falou: "Deus, assim como combinado, eis aqui o meu filho." E na hora que ele olhou para trás, cadê o filho? O filho não estava ali. O filho ficou no meio do caminho, porque o pai colocou tanto medo naquele filho, falou tantas coisas negativas de Deus que o filho teve medo e o filho não conseguiu chegar até Deus. O segundo pai chegou até o filho e falou: "Filho, amanhã nós vamos conhecer a Deus, então você vá dormir mais cedo, você se arrume, você troque essa roupa, você faça isso, você faz aquilo, você se arrume, porque Deus está nos esperando. Mas não esqueça, tenha tudo cronometrado, porque Deus sabe de tudo e Ele precisa que você seja responsável. Então, por favor, seja organizado, vá dormir para que amanhã nós não percamos a hora." O filho foi dormir, no outro dia eles levantaram e o filho ficou a noite inteira se preparando para encontrar com Deus. E eles passaram pelo vale, passaram pelos rios, passaram pela montanha e na hora que chegaram aonde Deus combinou com eles, o pai falou: "Deus, eis aqui o meu filho." E na hora que ele olhou para trás, o filho estava dormindo, capotou de sono, porque ele passou a noite inteira tão preocupado, se preparando. O pai colocou tantas regras que ele se cansou e na hora do encontro maravilhoso com Deus, ele estava tão cansado que ele não conseguiu contemplar a face de Deus. E aí chegou o terceiro pai. E o terceiro pai falou para ele: "Filho, amanhã nós vamos conhecer aquele que mudou e transformou a vida do papai. Você vai conhecer aquele que mudou a minha e a sua história também. Você sabia disso? Você sabia que ele é o Salvador da humanidade? Filho, ele é a pessoa mais importante para mim, para você e para todos nós. Se você soubesse o quanto o coração do papai está alegre, porque eu vou ver a Deus e eu vou te levar junto, você não daria conta de entender a felicidade que eu estou em meu coração. Filho, espere ansiosamente, porque esse encontro vai mudar a sua vida e eu espero que mude, porque ele mudou a minha história." E o filho foi dormir que ele não se aguentava. No outro dia, o filho levantou antes do pai e falou: "Papai, vamos que eu quero conhecer quem é este que você tanto fala com tanta alegria." E eles foram.
E olha, durante todo o caminho, na hora que passaram pelo vale, o pai recitou para o filho: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. E o filho só contemplava tudo aquilo que o pai falava, porque além de palavras, ele estava dando exemplo e mostrando tudo aquilo que é palavra de Deus. Na hora que passaram pelo rio, o pai falou: ó Senhor, leva-me às águas tranquilas. E o filho observava tudo aquilo com alegria. E na hora que eles subiram a montanha, chegaram no topo da montanha, o pai disse para o filho: eu elevo os meus olhos ao monte, que é de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem de Deus, que fez o céu e a terra. E na hora que ele virou para Deus e falou: Deus, eis aqui o meu filho, que ele virou para trás para ver cadê o filho já estava aos pés de Deus e disse para o pai: Pai, obrigado por eu estar aqui. Deus, nunca mais saia de perto de mim, pois só em tua presença eu sou feliz. Eu acho que depois dessa história eu não teria nem muita coisa para falar, porque se nós trouxéssemos ela para a nossa vida e pensássemos: qual pai eu tenho sido para o meu filho? E quando eu digo de filho, gente, eu não estou dizendo só para aqueles que são pais mesmo, mas aqueles que também são pais espirituais, aqueles que também têm crianças que Deus confia, sejam os catequistas, sejam os padres, os irmãos, os tios, os padrinhos. Você que tem uma criança que tem a missão também de levar a Deus. Será que você é o primeiro pai que sempre fala que Deus olha, que Deus castiga? Quantas pessoas não fazem isso? Olha, Deus castiga, hein? Se você fizer isso, Deus castiga. Ou será que você é o segundo pai que fica colocando um Deus que tem regras? Porque sim, nós precisamos falar para eles, ensinar tudo aquilo que Deus nos ensinou, por exemplo, os 10 mandamentos, mas não colocar como regras. Não é assim que Deus nos ensinou. Deus é amor. E nós não podemos falar porque Deus isso, porque Deus aquilo. Não. Deus sabe, Deus ensina através do amor. Ou será que nós somos o terceiro pai, que deixamos as crianças ansiosas para conhecer este Deus maravilhoso? Eu acho que nós deveríamos colocar isso nas nossas orações, para que nós possamos ser o terceiro pai, para que Deus nos dê sabedoria e discernimento, para que nós possamos saber a maneira certa de levar Jesus até as crianças, de levar as crianças até Jesus. Porque este caminho de levar um até o outro pode depender de você. Você pode ser este caminho, esta via para levar um ao outro. Mas Deus só chega ao coração de você para ser via se você estiver com o coração aberto. Porque não adianta a gente querer levar uma coisa para alguém que a gente não tem. Como eu vou dar aquilo que eu não tenho? Eu preciso ter amor, eu preciso ter Deus no meu coração para eu levar até as crianças. E aí as crianças podem me perguntar: mas pai, mãe, como que Deus se manifesta? Como que Deus fala comigo? Como que eu vou escutar Deus? Como que eu sei que é comigo? Será que Deus usa algum exemplo? Nós possamos mostrar a Bíblia para as crianças. Falar: filho, por exemplo, Deus sempre usa da nossa realidade para conseguir chegar até nós. Por exemplo, quando Deus queria falar com os agricultores, qual exemplo que ele usava? As sementes. Quando Deus queria falar com os pescadores, o que ele usava de exemplo? Os peixes. Quando Deus subia aos altos das montanhas para falar com os discípulos, o
que ele falava? Sobre as montanhas. Por quê? Deus usa da realidade de cada um para que ele possa ser o mais claro possível, para que ele possa se mostrar da maneira que você mais vai entender o que ele quer te dizer. Principalmente para as crianças que parecem que precisam desse exemplo palpável para entender, porque dentro da cabeça da criança é um mundo fantasioso, então mais do que palavras nós precisamos dar exemplos para que elas possam entender. E o Catecismo da Igreja Católica vai dizer para nós: é preciso convencer-se de que a primeira vocação do cristão é a de seguir Jesus. Será que nós temos falado sobre Jesus e sobre essa nossa primeira vocação para as crianças? Porque é muito importante que nós possamos mostrar para elas que cada um de nós nascemos com uma vocação. Mas independente da vocação que Deus vai chamar particularmente cada um, a nossa primeira é amar Jesus. Porque nenhuma vocação nasce sem o amor. Nenhuma vocação nasce de um coração que não está aberto a Deus. Então, nós precisamos também ensiná-los que Jesus é a primeira vocação. E a partir dela vão nascer as outras que as crianças podem estar abertas para estar descobrindo dentro da sua própria casa. Por que dentro da sua própria casa? Porque a nossa casa é a nossa primeira catequese também. Os pais são os primeiros catequistas das crianças para ensinar toda a palavra de Deus. Os catequistas têm uma missão maravilhosa, mas são os pais que precisam, primeiramente, com o seu exemplo, tentar arrastar a criança para Deus e mostrar esse maravilhoso para ela. E mais uma coisa que vai dizer aqui no Catecismo da Igreja Católica: os filhos, por sua vez, contribuem para o crescimento de seus pais em santidade. Gente, eu não falei da via de mão dupla? Tudo que vai e volta. Se nós, como pais, como criadores, como ensinadores dessa fé cristã, conseguimos levar essa santidade para as crianças, isso tudo volta para nós, nos tornando e nos fazendo uma família mais santa. Por quê? Nós vamos gastar muito mais tempo levando esse amor de Jesus do que gastando nosso tempo com coisas tão fúteis. E nós sabemos que hoje em dia, com essa pandemia, nós sabemos o quanto o nosso tempo é valioso. Então, que nós possamos pedir essa graça para Deus, para que Ele nos dê discernimento, para conseguirmos levar as crianças no caminho do Senhor. E hoje, olha que providência divina de Deus, é dia de Santa Giana Beretta Molla. Ela que foi mãe, médica, esposa, uma mulher exemplar que sempre levou Jesus para dentro de casa com seu próprio exemplo de vida. Que através da sua intercessão nós possamos aprender que quando nós levamos Jesus para o outro, Jesus está conosco. Obrigado por você que nos acompanhou, por você também que faz parte dessa família no YouTube aqui do Padre Patrick. Deus abençoe. E na próxima quarta teremos o próximo vídeo da série Você Sabia? Não perca!